É um assunto muito complexo, existem várias formas de se ver a questão da escatologia e a igreja precisa estar unida para estudar junta. Semana passada nós vimos só o prefácio do livro O Plano de Deus para a Vitória. Falamos um pouco aqui sobre como a igreja ao longo dos últimos tempos tem relegado a importância da cultura, da vida cotidiana a segundo plano, pela própria perspectiva que se tem da função da igreja. As pessoas colocam muita ênfase na vida como se o propósito de toda a obra redentiva e da própria Escritura fosse revelar a primazia que Deus tem pelo ser humano, ou a importância que a igreja tem sobre o mundo, e nós vimos que de fato não é isso. Deus escreveu o que escreveu, Deus fez o que fez para a sua glória. Ou seja, em primeiro lugar, a perspectiva que nós nos achegamos à Escritura e à obra de Deus que está ali revelada é para vermos a glória de Deus. Então, se o começo da história é assim, o fim da história também deve ter a mesma perspectiva. Nós estamos vendo Deus sendo glorificado do começo ao fim da revelação. Esse foi o nosso primeiro ponto. Hoje, nós vamos começar a ver as perspectivas milenaristas, né? E aí eu preciso fazer referência aos textos lá em Apocalipse que falam sobre milênio, ou o texto que fala sobre milênio. Se é um milênio literal, se são 1000 anos, se é uma linguagem figurada, se não é, como nós vamos entender isso. Então, existem várias perspectivas. Nós vamos ver, primeiramente, a perspectiva pré-milenista, que é a perspectiva majoritária entre os evangélicos, especialmente o pré-milenismo dispensacionalista. Não se assustem com os nomes, certo? Vocês vão se assustar mais quando não entender o que eles estão dizendo, mas o nome já é complicado. O pré-milenismo dispensacionalista é sim a posição majoritária dos nossos irmãos evangélicos. Eles entendem que haverá um período de tribulação, né? Uns vão dizer que a igreja passa pela tribulação, outros vão dizer que a igreja não passa pela tribulação, outros vão fatiar a história em várias eras ou em várias dispensações. A gente vai tentar entender isso hoje, ok? Mas antes disso, por favor, abra comigo o texto de Lucas. Isso, eu não sei se eu falei a palavra hoje, mas não sei se eu disse atualmente, mas hoje, o que nós temos no Brasil, nossos irmãos que nós temos hoje, majoritariamente é posição pré-milenista. E vocês vão ver quando isso começou, inclusive, por que começou, qual foi o instrumento para que essa posição majoritária se desse hoje entre os evangélicos, mas como o presbítero frisou, é hoje que acontece isso, não é histórico. Apesar de o nome ser pré-milenismo histórico para alguns, né? Lucas 24, verso 44, diz assim: A seguir Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: Assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Veja só, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito. Aonde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos achegamos, Senhor Deus, com humildade e dependência à Tua palavra, para Te rogar, Senhor, seja conosco nessa manhã, no momento em que vamos estudar um tema tão difícil para a natureza humana, que é limitada, como o Senhor bem sabe. O Teu Espírito, assim como foi na pregação, seja conosco agora e nos ilumine a mente e o coração para entendermos a verdade do Teu Evangelho.
Em Cristo nós oramos, Senhor. Amém. Muitas análises relevantes do pré-milenarismo, amilenarismo e pós-milenarismo, só para lembrar os irmãos, pré-milenarismo são aqueles que dizem que a igreja passará por toda tribulação, por toda dificuldade antes do milênio, né, citado lá em Apocalipse. Outros amilenistas, não quer dizer que eles não creiam no milênio, tá dando muito eco. Eles não creiam no milênio, mas que não é um milênio literal, né, e que essa ideia de tribulação e tudo mais, o amilenarista ele crê que já passou. E existe o pós-milenarismo, o pós-milenismo, que crê que tudo se dará nesse milênio, no milênio que nós estamos vivendo, que começou na segunda vinda de Cristo, especificamente quando ele assunta aos céus, nos últimos dias, como diz Pedro em Atos 2, e virá até o último dia dessa era, quando o Senhor virá para reinar. Então, a perspectiva de milênio, ela se divide pelo menos em 3 pontos. O povo de Deus vai passar pela tribulação, o amilenismo, que já disse que nós estamos passando aqui, e a consumação dos tempos se virá de uma vez por todas na chegada de Cristo, e o pós-milenismo, que diz que nós vamos reinar com o Senhor depois da segunda vinda por 1000 anos. E aí também há uma distinção, outros já creem que essa evolução já está se dando, outros dizem que haverá um milênio específico de 1000 anos. Não se assustem com a quantidade de escolas a esse respeito, de pensamentos, perspectivas a esse respeito. Nós vamos, com paciência, explicar cada uma delas. Então, muitas análises relevantes do pré-milenismo, amilenismo e pós-milenismo têm sido feitas a partir de uma perspectiva exegética. Ou seja, toda vez que você vai estudar esse tema, o que acontece é que se abre um texto, especialmente Apocalipse, e se vai tratar só da forma exegética, o que o texto diz, e se esquece toda a linguagem bíblica a respeito do tema. Então, esse livro não vai fazer isso. A ideia dele é tratar à luz de uma teologia bíblica a escatologia. Vou lembrar o que eu falei da primeira vez, para que vocês entendam por que estamos usando esse livro no domingo. A nossa intenção é que vocês aprendam no domingo a perspectiva bíblica. Ou seja, como é que na linguagem da Escritura esse tema é revelado. Certo? Sem entrar nos textos um por um, tentando aqui entrar em debate, explicando cada texto. Não é esse o propósito do domingo, da Escola Bíblica Dominical. Mas vocês possam ver a teologia bíblica, a linguagem bíblica a esse respeito e as implicações práticas na vida, na política, na economia, no trabalho, na casa, certo? Essa é a nossa intenção no domingo. Na quinta-feira, aí sim, aí nós vamos ter na quinta-feira, toda quinta-feira, reunião de oração, depois reunião doutrinária, e nessa parte da reunião doutrinária nós vamos estudar outro livro, né? Um livro de Kenneth Gentry, Pós-milenismo para leigos. É um livro bem simples, mas extremamente exegético. Lá nós vamos tratar das perspectivas de milênio, mas vamos ver isso à luz de cada texto, abrindo a Bíblia, comparando o texto, certo? Para que os irmãos tenham uma proposta exegética e uma proposta da teologia bíblica, e assim a gente possa ter o melhor conhecimento possível a respeito desse tema. Então, isto é, em termos de uma análise cuidadosa dos textos bíblicos relevantes, isso é uma perspectiva exegética. O nosso propósito é analisar essas 3 posições a partir da perspectiva da teologia bíblica. Então, por isso nós escolhemos esse livro para o domingo. Quais são as suas implicações teológicas, ou quais são as implicações teológicas delas, de cada uma dessas visões? Para começar, deve-se observar que não existe nenhuma neutralidade da parte de quem fala desse tema ou de qualquer outro tema. Né? Vamos ser sinceros, vamos ser honestos. Sempre que nós vamos defender algo, não existe neutralidade. Até como alguém chama de mito da neutralidade. Isso não existe. O que existe é que quem defende um tema, defende a partir da sua perspectiva. E não tem mal nenhum nisso. Você tem seus pressupostos,
você tem sua herança teológica e você vai defender o tema a partir do que você crê. Isso acontece também conosco, os pastores, os pregadores, os presbíteros. Nós temos nossa perspectiva e estamos deixando claro para vocês, né? Perspectiva otimista, perspectiva pós-milenista. Daí a convencer, isso se dará pela teologia bíblica e teologia exegética. E, obviamente, a ação do Espírito de Deus. Então, a ideia da neutralidade é um mito. Todos os homens falam e escrevem a partir de uma determinada perspectiva. É estranho hoje em dia, né, que, especialmente aqueles que são menos tolerantes, menos propensos à diversidade de pensamento, são justamente os que dizem que defendem tolerância, defendem a diversidade e que são isentos. Existe até uma expressão hoje na nossa época, né? Os isentões. Não existe isenção, ninguém é completamente isento. Todos nós temos pressupostos, ou seja, afirmações a priori. Eu não começo, por exemplo, explicando Deus, né, na Bíblia. Nem a Bíblia tem essa perspectiva. Quando eu vou apresentar a salvação, eu não começo explicando, descrevendo o ser de Deus. A Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, há um pressuposto, Deus existe. Isso é ter pressuposto. Você tem seus pressupostos. Isso vai, inevitavelmente, contribuir ou influenciar na forma de você desenvolver determinado tema. E a gente precisa ser honesto para deixar isso claro. Nossa perspectiva é sempre condicionada por nossas pressuposições religiosas. Há uma diferença religiosa entre essas três perspectivas milenaristas. Um cristão não pode sustentar que todas essas três posições são legítimas e válidas ao mesmo tempo. Certo? Nós não podemos estar certos e, ao mesmo tempo, os amilenistas estarem certos e os pré-milenistas estarem certos, todo mundo ao mesmo tempo. Porque isso é uma confusão. E o nosso Deus não é Deus de confusão. Então só existe um certo e todos os outros dois estão errados, né? Isso é ser honesto. A questão da fidelidade à Escritura não pode ser indiferente. Todo tema que você vai tratar teologicamente precisa saber. Se eu estou defendendo isso, eu estou dizendo que fulano está errado. É assim. Né? E é interessante ou preocupante que a igreja, nos últimos tempos, pelo próprio espírito da nossa época, tem se deixado influenciar por essa ideia de relativismo. De que eu estou certo dizendo tal coisa e o outro fulano que diz exatamente o contrário está certo também. Isso é impossível. Ou um está certo, o outro está certo. Ou ambos estão errados e existe o certo. Mas todo mundo certo ao mesmo tempo é impossível. Uma vez que adotamos uma posição, ela traz certas consequências lógicas e também implicações bem práticas para as nossas vidas. Por exemplo, se eu creio que Cristo virá em breve para me arrebatar deste mundo mau, se a minha perspectiva é essa, qual é a consequência? Isso implica num efeito prático sobre a minha vida, muito diferente do que acreditar que eu verei um mundo pior a cada dia e passarei finalmente por uma terrível tribulação. Por outro lado, se creio que o mundo verá o triunfo do povo de Cristo, até que todas as pessoas sejam cristãs e surja, enfim, uma gloriosa era material e espiritual, serei motivado de uma forma muitíssimo diferente de um crente pré-milenista ou amilenista. As implicações teológicas se dão a partir da perspectiva escatológica. O que isso quer dizer? Veja, se você pensa na sua escatologia, no pensamento a respeito dos últimos dias, que tudo que vai acontecer é que Deus vai nos tirar antes da tribulação desse mundo mal, não há nada que eu possa fazer para melhorar o mundo. No máximo, eu vou estar preocupado ali em evangelizar uma pessoa ou outra que também possa ser retirada desse mundo. Mas eu não vou me miscuir, me esforçar por ajudar a mudar o mundo, porque o final do mundo é esse.
É mau. Não tem esperança. Aqui, quando ele fala de amilenismo, né, ele coloca todos como negativistas ou pessimistas. E eu conheço pastores que são colegas meus que não são tão pessimistas assim. Mas é porque na perspectiva pós-milenista, o amilenismo, ou o pós-milenismo é exatamente o amilenismo, só que com uma perspectiva otimista. Ou seja, todo amilenista otimista seria pós-milenista. Por isso que ele está colocando os amilenistas aqui noutra categoria. E parece que essa é a gradação. Eu sempre fui amilenista. Assim, desde que eu conheci escatologia. Na verdade, deixa eu ser mais sincero. No começo eu era pré-milenista dispensacionalista, como a maioria da igreja é. Acreditava em tribulação, naquela divisão de 7 anos, 3 anos e meio, que Jesus vai vir instalar um tempo de paz, depois 3 anos e meio de muita tribulação, depois Jesus volta, passa 1000 anos. Deixados para trás, é a escatologia da turma da Mônica. É complicado. É muito complicado. Sabe onde é que eu aprendi isso, Yuri? Numa igreja presbiteriana. De um pastor batista, que hoje é episcopal. Mas que coisa boa, né? É lógico que eu não vou dizer o nome da igreja, mas foi lá que eu aprendi. Dentro de uma igreja presbiteriana. Eu me lembro do quadro. Sabe quem é? Mas não era a igreja que eu era oficial, foi antes disso. Tinha um quadro bem grande lá. Me lembro do desenho, todo domingo, coitado. Eu tinha pena dele às vezes, porque era um desenho enorme. Ele fazia uma linha, botava uma cruz, aí começava a confusão todinha, dividindo as 7 eras. Aí depois ele ia lá para frente, aí dividia os 7 anos, aí 3,5, aí depois Jesus volta, não volta, aquela confusão toda. Foi 1 ano para entender a escatologia do homem. Mas também tem uma coisa, pensa no professor bom, que eu não me esqueço até hoje. O conteúdo não vale nada, mas didática muito boa. 1 ano aprendendo pré-milenismo, tribulacionista, dispensacionalista, que é o que nós estamos estudando hoje. Para nada, para saber depois que de todas as posições, essa é que todos os reformados sempre rejeitaram. Sempre. Essa sempre foi tratada como herética. Vocês vão entender por quê daqui a pouco. Mas se eu tenho esse pensamento, que Jesus vem nessa confusão toda, eu não estou nem aí para a cultura, para a política, para a economia, porque não vai fazer diferença nenhuma. O mundo vai se acabar e eu vou estar fora daqui. Então, para mim, pouco importa. Existe uma segunda visão, que é a visão amilenista, que é muito comum entre os reformados, hoje, deixando claro, mais uma vez, já que eu esqueci a palavra hoje é muito comum entre os reformados, mas na época da reforma, e principalmente na época dos puritanos, ela ficava em segunda categoria. Nessa perspectiva amilenista, onde Jesus já reina, isso é igual ao pós-milenismo, é o que vai acontecer que o reino visível do Senhor só será realmente posto na terra quando Jesus voltar. Não haverá uma gradação muito forte até que você veja a cultura cristã, uma expressão tão forte, sendo implantada antes da vinda do Senhor. O Senhor já está vindo. No amilenismo, não. Há uma influência, uma certa influência da igreja no mundo, mas não a ponto de tornar a cultura de fato cristã. Lembre-se que nossa perspectiva aqui não é exegética, é bíblica. Então estou tentando ser assim, fiel com a perspectiva dessa aula. Já na perspectiva pós-milenista, ela é exatamente igual ao amilenismo até aqui. Nós estamos no milênio, que não quer dizer que são 1000 anos, é só uma expressão figurada lá do texto de Apocalipse. Nós estamos no milênio que começou lá nos últimos dias, como Pedro fala em Atos 2, depois da assunção de Jesus aos céus. Isso vai se consumar na sua segunda vinda. A igreja está se expandindo, só que no pós-milenismo, existem outras perspectivas também de pós-milenismo, mas no pós-milenismo que nós cremos,
A igreja está avançando e gradativamente a cultura ela vai se acomodar, cultura, política, economia, ao pensamento bíblico. Certo? Aí você diz assim, isso é uma loucura, né? Eu vou só dar um exemplo e não vou entrar nisso agora. Mas, por exemplo, lembre de como eram os governos da Idade Média para trás. Os reis eram completamente absolutistas, tiranos. A lei era a lei do rei. O que o rei passasse na cabeça do rei, ele mandava fazer, e quem não fizesse era degolado. Simples assim. Quando você tem um senso de justiça como o nosso, especialmente do Ocidente, a cultura ocidental, e por que a cultura ocidental é do jeito que é? Alguém sabe dizer? Qual é a influência da cultura ocidental? Cristianismo. Ou cultura judaico-cristã. Todo esse sistema de governo que nós temos, né, de você ter uma divisão de poderes, de você ter um presidente, mas que não manda em tudo, você tem um parlamento, a divisão de votos, né, o governo tripartite, né, que você tem 3 esferas de governo, tudo dividido, né, freios e contrapesos na democracia, para que ninguém tenha tanto poder assim. Isso vem de onde? Qual é o governo que vocês conhecem que é semelhante a esse? O da igreja. O da igreja. Então, há ou não há uma influência? Não estou dizendo que o governo democrático seja a coisa mais maravilhosa do mundo e que a igreja seja democrática. A igreja é uma monarquia. Tem um rei, né? Agora tem seus ministros. E esses ministros trabalham como parlamento. Existe a lei que o rei deu e nós seguimos as ordens do rei com votos, ou seja, com colegiado de pastores. Nunca o poder está na mão de um só. Isso é influência ou não é influência? Ou seja, houve um avanço na cultura ou não houve um avanço na cultura? É claro que houve. Mas a gente vai entrar nisso agora. Então, por outro lado, se creio que o triunfo do povo de Cristo, até que o mundo verá o triunfo do povo de Cristo, até que todas as pessoas realmente, de fato, percebam o cristianismo e surja, enfim, uma gloriosa era material e espiritual, serei motivado de uma forma muitíssimo diferente de um crente pré-milenista ou amilenista. Não podemos sustentar, portanto, que essas diferentes doutrinas escatológicas sejam indiferentes. Elas fazem uma diferença enorme no modo como vemos o mundo, nosso trabalho e o futuro. Disse que há pelo menos 40 milhões de cristãos nos Estados Unidos que professam crer que a Bíblia é infalível palavra de Deus. Se esse povo crê que o fim está próximo e o arrebatamento às portas, o impacto produzido por ele sobre o mundo será muito diferente daquele produzido por 40 milhões que creiam que conquistarão o mundo. Isso na época dele eram 40 milhões, isso aqui em 1977. 40 milhões de americanos que criam no Evangelho. Hoje, o Brasil, né, já chegou a mais de 50 milhões de evangélicos. Ou seja, pessoas que dizem que a Bíblia é a única regra de fé e prática e que o Senhor Jesus Cristo está voltando. Nisso a gente concorda, seja qual for a perspectiva. A pergunta é, por que a nossa cultura não é mais gravemente impactada por esses 50 milhões de evangélicos? O que é que vocês acham? Ou vocês não acham nada? Escatológica deles dependem também, como a gente viu na primeira aula, da perspectiva desde a criação. Para que Deus criou o mundo? Se eu acho que Deus criou o mundo e toda a história da redenção para me salvar, então eu não estou nem aí com política, religião. Eu vou repetir o que todo mundo diz: não se discute política, nem futebol, nem religião. Agora,
Se eu entendo. Sim, tem uma outra vertente que diz que tudo é para a igreja. Que são boa parte dos nossos irmãos evangélicos que pensam assim, tudo que eles fazem é para a igreja. Tem gente que passa de segunda a segunda dentro da igreja, porque eles acham que a salvação é a igreja. A igreja não é a salvação. A salvação é Cristo, não é a igreja. Essa é a perspectiva de olhar para a igreja, de olhar para um homem. Agora, se eu entendo que tudo tem que redundar na glória de Deus, e que essa glória de Deus está impactando o mundo dia após dia, o reino de Deus, é por isso, inclusive, que eu oro, venha o teu reino. Não é que venha só lá no final, não, que ele esteja constantemente vindo, se estabelecendo no nosso meio. Então, no primeiro caso, as pessoas estarão se preparando para deixar o mundo e tirar outros tições do fogo antes de partirem. No outro, estarão se preparando para conquistar o mundo e declarar os direitos régios do Rei Jesus. O contraste é ainda maior quando consideramos as promessas de Isaías com respeito a um mundo relativamente livre de crimes, em paz e com homens que apresentem uma expectativa de vida longa. Você lê o profeta Isaías, isso a gente vai fazer mais na quinta-feira, você vai perceber como a linguagem dele é de pacificação, os animais ferozes pacificados com os homens, servindo, a criação servindo ao homem. O trabalho é um trabalho que você consegue bons resultados sem ter cardos e abrolhos. Tudo aquilo ali é perspectiva escatológica. Depende da perspectiva escatológica que você crê que aquilo ali de fato vai acontecer. Então, o modo como vemos Deus e Cristo determinará a maneira de ver a nós mesmos, nosso chamado e o fim dos tempos. Nossa visão do fim, da escatologia, depende em grande medida na nossa visão do princípio. Eu acabei de falar nisso, de toda a história. E de nossa doutrina sobre Deus e a salvação. Preste atenção nisso. Teologia é uma roupa sem costuras. E a visão dos fins dos tempos é inseparável da visão de Deus. Teologia é uma roupa sem costura. Ele tá costurando aqui, para usar a expressão dele, a perspectiva que ele vai apresentar logo em seguida, que é o pré-milenismo dispensacionalista, onde existem várias costuras, várias rupturas na história. Vocês que vêm para essa igreja estão acostumados a ouvir sermões sem costura. O que é isso? Sermões onde a gente começa lá em Deuteronômio, vai para Gênesis, volta para Números, vai para Gálatas, volta para Atos, vai para Lucas, e está no mesmo tema, o mesmo tema sendo tratado em diversos textos. Por quê? Porque entendemos aqui que a Bíblia, a revelação, é um todo orgânico. E a revelação ela é progressiva, ela vai ficando cada vez mais clara, mas ela sempre se deu da mesma forma. Porque a teologia é uma roupa sem costuras. Quando você vai para determinadas perspectivas escatológicas, você vai ter uma roupa cheia de remendo, não de costura. Em primeiro lugar, o pré-milenarismo, o pré-milenismo, que a gente está entrando agora, em particular, a visão pré-milenarista dispensacionalista. É essa que nós vamos ver a seguir. Essa perspectiva tornou-se proeminente em anos recentes pelos irmãos Plymouth, na Inglaterra, sob a liderança do reverendo John Darby, por volta de 1830. Ela adquiriu com mais ampla influência, sua mais ampla influência, por meio da Bíblia de referência Scofield, do reverendo de mesmo nome, Scofield. Alguém aqui tem essa Bíblia Scofield? Tem. Mais alguém tem coragem de dizer que tem? Eu tenho. Eu não uso, mas eu tenho. Ninguém mais tem Scofield? Graças a Deus, o povo reformado. Eu sei que Lila tem porque ela devia usar para... Oi? A Dake, sim. Aquela é pior. Briga pesada. É briga pesada.
Mas a Bíblia de Scofield, ela nem sempre, o pior é isso, sabia? Ela nem sempre traz na capa o nome Scofield. Ela já é tão utilizada que às vezes tem só Bíblia Sagrada, ou Bíblia de Estudo, aí lá dentro tem Scofield. Então muita gente comprou essa Bíblia, chegou aqui no Brasil via pentecostais, né? Vamos agradecer a eles. Via essa linha mais pentecostal. E essa Bíblia, qual é o grande problema dela? A Bíblia em si, o texto bíblico é a palavra de Deus. A questão é que ela é uma Bíblia de estudo e cheia de referências. Ela faz referência de um texto a outro texto. Então você está lendo o texto aqui, aparece uma nota remissiva, você vai lá embaixo, ele aponta para outro texto, outro texto, outro texto, e vai fazendo uma correlação desses textos, explicando à luz do dispensacionalismo. Então muita gente nas igrejas evangélicas comprou essa Bíblia, né? Agora já não no século XIX, mas já no século XX. E essa Bíblia, dentro do pentecostalismo, que é a posição majoritária, né, na igreja, passou a ter uma influência absurda. Os pastores começaram a pregar dispensacionalismo e as igrejas, consequentemente, creram nessa visão dispensacionalista, que a gente vai aprender aos poucos. A Bíblia de referência Scofield oferece introduções, títulos de seções e notas extensas, que interpretam toda a Escritura sob a perspectiva pré-milenista dispensacionalista. Scofield, preste atenção, sustentava que existem 7 dispensações, eras ou épocas, na história. Para cada dispensação, Deus tinha uma revelação e uma forma particulares de vida, de modo que o valor da Escritura dado nessa era é essencialmente restrito àquela era. Por exemplo, a primeira era que eles dividem a Bíblia é a era da inocência. Alguém imagina qual é essa era da inocência? O Éden. Perfeito. Deve ser o Éden, para dizer que nunca ouviu falar de dispensacionalismo. Ninguém quer se comprometer. É o Éden. Antes do pecado. Então, a era da inocência é exatamente essa. Qual é o problema aqui? Nós conseguimos ver que ali há uma perspectiva de tempo fechado? Sim. Só que eles dizem que a implicação disso é tão grande que o que está sendo ensinado ali só vale para aquela época. Então, tudo que acontece de Gênesis 1 até Gênesis 2, ou até Gênesis 3, antes da queda, ali nos primeiros versículos, só diz respeito àquela época. Não vê. Eles falam em aliança, né? Porque eles dizem que ali é uma aliança. São 7 alianças. Perfeito. A diferença, nós conseguimos ver 7, alguns pactos sendo feitos. O pacto da graça, o pacto das obras, o pacto da redenção. Mas não quer dizer que os pactos sejam distintos a ponto de não ter relação nenhuma um com o outro. O que aconteceu no Éden, na verdade, é a introdução para a história. Nunca numa igreja dispensacionalista você vai ter uma sala de catecúmenos, né, daqueles que estão sendo preparados, com a exposição de Gênesis 1, 2 e 3. Porque é tudo que a gente faz aqui. Para receber alguém no quesito doutrinário ou bíblico, é expor Gênesis 1, 2 e 3. E por que a gente faz isso? Porque nós cremos que em Gênesis 1, 2 e 3, todas as grandes doutrinas da graça já estão reveladas. O dispensacionalista não pode dizer isso, por um motivo óbvio. O que está ali só serve para ali. Então ele vai dividir, primeiramente, inocência, no período do Éden, depois, criação de Adão e Eva até a queda deles, né? Logo em seguida, Gênesis 3. A segunda era da consciência, da queda ao dilúvio. A terceira é do governo humano, do dilúvio ao chamado de Abraão. A quarta é a da promessa, do chamado de Abraão à entrega da lei no Monte Sinai.
A quinta é a da lei, da entrega da lei no Monte Sinai, a maior parte do ministério público de Jesus Cristo. A sexta é a da graça. Não é assim que o professor chama, nós estamos na era da graça, dispensacionalismo. Dos últimos dias do ministério de Cristo, a segunda vinda para arrebatar os santos. Algumas formas de pré-milenarismo têm mais de uma vinda de Cristo. Estou dizendo que é confuso o negócio? A sétima é a do reino, o milênio. Eles entendem ser um milênio literal. Um período de 1000 anos ao longo do qual Cristo reina sobre a terra. São 7 dispensações. Cada uma é estanque, ou seja, uma não tem relação com a outra. Por que então eu comecei lendo Lucas 24, verso 44? Vamos olhar esse texto novamente. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito que... Veja, o que é que está escrito na lei, nos profetas e nos salmos, no Antigo Testamento? O Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. O Antigo Testamento já falava tudo isso. Já falava na lei, nos profetas e nos salmos sobre Cristo, sobre a necessidade de arrependimento e sobre a necessidade de pregação, que a salvação viria primeiro dos judeus e depois dos gentios. Diga isso. Eu não sei como é que um dispensacionalista explica um texto como esse aqui. Porque o que Jesus está dizendo é que toda a Bíblia ela tem uma temática única. Falar a respeito dessa salvação maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. E que se eu pregar no Antigo ou no Novo Testamento, eu tenho que apontar para isso. Palavras do próprio Cristo. É por isso que a igreja reformada, a igreja evangélica como um todo, as grandes denominações, elas têm o dispensacionalismo como uma heresia. É uma heresia perniciosa. Hoje, algumas denominações tradicionais aderiram, inclusive, ao dispensacionalismo. Por exemplo, Igreja Congregacional Conservadora. Documentalmente, eles são dispensacionalistas. É por isso que a primeira vez que eu fui pregar lá, a Christian deve lembrar disso. Cadê Christian? Tá dando aula, Christian era membro de lá. Aí Christian ligou para mim e disse: pastor, eu queria que o senhor viesse aqui, porque eu vi uma pregação do senhor, para passar era um carnaval, não era, Jéssica? Um carnaval, um carnaval não, né? Assim, um acampamento. Carnaval, período de carnaval. Passar o carnaval numa granja, vê só. Que aliança dos infernos. Falando sobre teologia da aliança, eu fiquei maravilhado com aquilo. Eu disse: Christian, que bom você ficou maravilhado. Eu realmente me alegro. Agora, pergunta se seu pastor ficou maravilhado logo. Pergunta o que ele vai pensar. E aí o pastor disse que não tinha muito conhecimento sobre o assunto, mas que não tinha problema. Se fosse a palavra de Deus, eu disse: então, vamos lá. Foram 3 dias falando sobre teologia do pacto. E foi onde abriu ali uma oportunidade para eu pregar várias outras vezes na denominação, na conservadora. Sempre, geralmente era teologia do pacto, a respeito da família, a respeito do trabalho, a respeito de várias, mas sempre na perspectiva do pacto. E não, eu estou dizendo que foi por conta disso, mas eu entendo que Deus já estava trabalhando na vida daquela igreja. Eles passaram a repensar os documentos de fé deles, e no seminário, pelo menos, deixou de ser imprescindível que você cresça no dispensacionalismo. Eu sei que eles estão passando por um processo aí e tentando se livrar do dispensacionalismo, que é uma heresia, de fato. É uma heresia.
quando tiveram contato, não só eu, só muitos outros pastores pregam a teologia da aliança, e eles perceberam. O pastor Josafá foi pregar lá também. Então eles tiveram esse contato, eles gostam dos salmos e eles começaram a ter essa perspectiva teológica. Deixa eu dizer outro exemplo para ficar nesse. Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana do Brasil, no começo do século XX, sofreu muito com uma invasão de liberais. Os liberais eles começaram a dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela se torna a palavra de Deus quando eu leio e o Espírito Santo fala comigo. É uma coisa muito sutil, né? Porque realmente, quando você lê aquilo ali, lhe impacta, você diz, rapaz, isso aqui é a palavra de Deus, para mim. Mas é uma aplicação para mim. O que eles diziam é que só é a palavra de Deus quando isso acontece. E não é assim. A Bíblia é a palavra de Deus independentemente do que eu sinta ou perceba. Eles invadiram a Igreja Presbiteriana, tomaram os nossos seminários, tomaram o Mackenzie, e nessa época, no início do século XX, houve um racha na igreja, que deu origem à Igreja Presbiteriana Conservadora, ou fundamentalista, né? Aliás, fundamentalista, conservadora veio depois. Igreja Presbiteriana Fundamentalista, que coincidiu com um movimento que estava acontecendo nos Estados Unidos, no seminário de Dallas. Lá, os fundamentalistas também, tentando reagir ao liberalismo, foram muito incisivos nessa reação e passaram a fazer interpretação literal da Bíblia. O que é isso? Eles olhavam para a Bíblia e todo texto que vinha eles interpretavam literalmente. 1000 anos, então são 1000 anos. Se a Bíblia está dizendo 1000 anos, então são 1000 anos. Se a Bíblia está dizendo que Jesus vai voltar assim, assim, é assim, assim, assim. Então eles interpretam tudo literalmente. O fundamentalismo chegou aqui como uma resposta ao liberalismo, ou seja, eles queriam voltar para a palavra de Deus, mas foram pelo caminho errado. E conseguiram aqui levantar uma denominação, a Igreja Presbiteriana Fundamentalista, em reação aos liberais. Quando a IPB conseguiu retirar os liberais dos seminários, demitir todos do Mackenzie, ficou sem sentido ter aquela denominação, a Igreja Presbiteriana Fundamentalista, que foi fundada aqui por Israel Gueiros, Jerônimo Gueiros. Essa família Gueiros é muito famosa em Pernambuco. Uma das igrejas fundamentalistas é a Igreja Presbiteriana de Boa Vista, da Conde da Boa Vista, uma avenida muito importante de Recife, que foi a igreja onde eu fui para me formar, porque ela já não é mais fundamentalista, ela voltou para a IPB. E quase todas as outras voltaram para a IPB, quando a IPB voltou, né, retirou os liberais e voltou para a palavra de Deus. O fundamentalismo trouxe consigo o dispensacionalismo, porque o dispensacionalismo nada mais é do que uma interpretação fundamentalista ou literal dos textos bíblicos. E vocês sabem que toda literalidade, né, ela tem seus problemas e muitos problemas. Interpretar um texto de significado figurado, literalmente, vai lhe destruir completamente. E levou muitos à destruição, não tenho dúvida disso. Ele diz ainda, para a gente começar aqui a buscar o fim: o dispensacionalista extremo sustentará que, embora o Antigo Testamento seja palavra inspirada de Deus, ele não tem quase nada a ver com a nossa vida religiosa, já que cada dispensação ela não tem relação com a outra. Somente uns poucos tipos e símbolos são relevantes, de modo que o pregador pré-milenarista garimpa o Antigo Testamento atrás de pepitas para o nosso tempo. A maior porção é desconsiderada, por supostamente não ter relevância no caso. Deixa eu lhe dizer aqui um exemplo muito claro disso. Como é que é pregado o Antigo Testamento nas igrejas hoje? Qual é o tipo de pregação que tem no Antigo Testamento? Moralista ou histórico-biográfico, né? Só existem dois tipos de sermão nas igrejas hoje, quando o assunto é Antigo Testamento. Ou faça o que Davi fez, né? Não é isso?
Veja, o gigante Golias são teus problemas. Você, como Davi, pega e afunda e a pedra e derrube seus gigantes. É moralismo puro isso aí. Tem nada a ver com o que o texto está dizendo. Ou, veja José do Egito que sofreu e depois foi exaltado. Você também será exaltado. Conta uma história, a biografia de um determinado personagem, e o personagem passa a ser a tua referência de vida, porque não consegue apontar para Cristo. Ou simplesmente despreza o Antigo Testamento. O que sobra do Antigo Testamento são os Salmos, não à luz de uma perspectiva da aliança, e Provérbios como moralismo. Faça isso que acontecerá aquilo. Segundo afirmam, Deus não tem nenhuma palavra absoluta e imutável. Para muitas pessoas, somente um número bem limitado de páginas do Novo Testamento é válido para a Era da Graça, a sexta dispensação, de modo que terminam com uma Bíblia menor do que aquela dos modernistas. Eles vão fechando tanto essa ideia de era, que a última era ainda está por vir, que é o milênio. Então, como a gente está na Era da Graça, até o Novo Testamento para eles é desse tamanho. Porque muita coisa fala do futuro, que é o milênio, que eu não posso me apegar ainda, porque não é do nosso tempo. Ou seja, a Bíblia vai ficando menor do que a Bíblia de um liberal. Para citar um exemplo específico, um dispensacionalista numa igreja anglicana recusa a orar a oração do Senhor, venha o teu reino, ou a leitura dos 10 mandamentos, como prescrito no livro da oração comum, pois ele sustenta que essas coisas não têm nada a ver com a era da graça. Ou seja, a lei já passou e o reino ainda vem. Mas se referem à era do reino. O dispensacionalismo limita a Bíblia e sua relevância. Ele divide erroneamente a palavra da verdade. Ele nega a integridade da Escritura e o fato de que Deus não muda. Nem a sua lei, nem o seu plano de salvação podem mudar de era em era. Muitos dispensacionalistas, ao pregar o Antigo Testamento, desde Moisés e o Êxodo até o Deuteronômio, irão ignorar os claros requerimentos da lei para gastar horas e capítulos no suposto simbolismo das cores do mobiliário do tabernáculo. Só até aqui. Os irmãos lembram que nós passamos pelas pregações no mobiliário do tabernáculo. Quem não lembra, pode ir lá para Êxodo 28 no canal da igreja e assistir hoje à tarde. Não tinha a busca por significado de cada pecinha, né? Essa peça significa tal coisa, essa peça significa tal coisa. Mas o que aquilo significa à luz do Evangelho? Esse é o problema do dispensacionalismo. Ele vai fazer do crente um homem excêntrico. Ele vai, por exemplo, pegar o violão da igreja e consagrar ao Senhor. Esse violão é consagrado, ele só pode tocar tais coisas. Aí você pega, qual é a base bíblica para isso? Porque os instrumentos do tabernáculo eram assim. Que loucura é essa? Qual é o significado que os instrumentos do tabernáculo têm para nós hoje, se não apontar para Cristo? E Cristo consumou a obra na cruz do Calvário. Fica um crente excêntrico. Ele não consegue enxergar a Bíblia como um todo, mas só porções da Escritura. E por fim, como perdem a integralidade da mensagem da palavra de Deus, eles são crentes mancos. Puxam uma perna, porque a outra está quebrada. Eles só se agarram ao Novo Testamento. E aí se tornam mais mancos ainda, porque você se agarrar ao Novo Testamento sem ter a base dele no Antigo, aí você é aleijado. É uma teologia especial, né, de cadeira de rodas. Não consegue andar com suas próprias pernas. Somente quando você está alicerçado em toda a Escritura, perna direita e esquerda, porque uma precisa da outra para andar, é que você vai ter a visão completa, não só do fim das coisas, mas da história como um todo. E vai poder escutar sermões em Deuteronômio e ver Lucas,
Atos e todos os textos do Novo Testamento se cumprindo ali. Porque a Bíblia é uma só. São muitas dispensações, é verdade. Épocas onde Deus trabalha ali com determinados personagens e cenários. Mas a história da salvação é sempre a mesma. Que o Senhor nos ilumine, irmãos, para que nós possamos ver sempre a Bíblia assim, um todo orgânico no Senhor. Amém. Vamos orar.